para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017, a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Boa noite, gente. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lembrando a todos que sexta-feira, dia 1º, nós damos início ao último grande propósito do ano, propósito da mudança, apresentando, clamando, orando, jejuando pelas três coisas, as três situações que nós não vamos levar conosco para 2018. Três situações que nós vamos apresentar a Deus e cremos, temos essa convicção que não vamos levar conosco para 2018. Então, sexta-feira, dia 1º. Por que sexta-feira, bispo? Porque dia 1º. Dia 1º. Do dia 1º ao dia 31. Dia 1º nós iniciamos, no primeiro dia do mês, clamando, orando, apresentando a Deus as três situações que nós não vamos levar conosco. E lembrando que a referência bíblica que nós temos como base na campanha da mudança, ela é incrível, é transformadora e mostra, revela a nós justamente aquilo que as pessoas acham que não são importantes, né? As situações que só são definidas no templo. A gente tem algumas escolhas, quando chega o problema você tem algumas decisões a tomar. E na referência que nós vamos meditar na sexta-feira, mostra justamente isso. Quando chegou o problema, o rei tomou uma decisão. Que decisão? Consultar ao Senhor. Qual a decisão? Reunir todo mundo e fazer o quê? Correr para o templo, para buscar a ajuda do Senhor. E foi justamente essa decisão, essa escolha é que definiu aquela situação. Porque daquela atitude, daquela decisão, daquela boa escolha, daquela boa decisão de decidir antes de consultar quem quer que seja, consultar o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, ir buscar a ajuda do Senhor, veio a terceira, que foi a direção do que fazer. E aí na direção, porque não espere milagre quando você não ouve a direção. Não espere mudança quando você não é capaz de ouvir a direção. Eu sempre digo isso, é uma coisa muito clara na Bíblia. Primeiro vem a direção do que fazer. Deus dá a direção que Ele quer que a gente faça. E quando nós seguimos a direção, nós vivemos um milagre, a mudança, a transformação e assim por diante. E eu tenho falado sobre uma coisa muito importante, que geralmente a mudança, enquanto não acontecer as mudanças que Deus espera, principalmente interna nas pessoas, as coisas não mudam como elas desejam, como elas esperam. Todo mundo espera tudo ficar bem para ficar bem com Deus ou para ficar bem espiritualmente. Isso nunca vai acontecer. Porque primeiro nós temos que estar bem com Deus, bem espiritualmente, para que depois tudo mude e fique bem externamente. A ordem é o contrário. Eu, para ter paz, para ter felicidade, para estar bem, eu preciso que as coisas mudem fora. Não muda. Primeiro as coisas mudam espiritualmente, mudam com Deus, muda na fé, e automaticamente as coisas que nós precisamos que sejam mudadas para que nós estejamos bem, elas são mudadas. Deus constrói, Deus faz, tudo na vida é pelo alicerce, né? Tudo que permanece e que é sólido é pelo alicerce. E Deus trabalha assim: primeiro o alicerce é interno, depois o externo, para que muitos não se percam.
Amém? Então dia 1º está aí, dia 1º, sexta-feira, início do último propósito do ano, as 3 coisas, as 3 situações que não vamos levar conosco para 2018. Nós vamos entrar em 2018, mas cremos que estas situações não vão entrar conosco. Amém? Não sobreveio a vocês, 1 Coríntios 10, 13, diga comigo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não importa a luta, as tribulações, as tentações que você esteja passando, não veio senão tentações comuns aos homens. O que você está passando é natural, muitos têm passado, porém, diga comigo, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Diga, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ninguém será tentado acima do que pode suportar, porque antes que qualquer situação se torne insuportável, Deus dará o escape. Então ninguém passa por nada além do que possa suportar. E lembrando que nós temos falado muito sobre isso, ninguém será altamente promovido se não for primeiro altamente testado e provado antes. Amém? Sabe por quê? Porque até a bênção faz que muitos se percam. Eu já vi muitos se perderem na bênção, muitos não terem estrutura para lidar com a bênção, e lá na frente se perde. E qual o problema disso? Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando não é só de prosperidade e riqueza, nós estamos falando da coisa mais importante que você tem, a sua maior riqueza, que é a sua salvação, seu nome escrito no livro da vida. Porque quando Jesus chamar, tudo que você tem vai ficar aí, você não vai levar nada daqui. Então o Senhor trabalha isso dentro de nós, por isso que o nosso coração não pode estar em nada, nossa maior riqueza é o Senhor. Por isso que o nosso coração tem que estar 100%, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, diz a palavra. Por isso que nós temos que colocar o coração no Senhor. O resto Deus acrescenta, mas isso não são as coisas mais importantes em nossas vidas. Então grave esse versículo. Você que tem passado por grandes tentações, por grandes tribulações, grave esse versículo. Não veio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Amém? Eu não aguento. Não aguentou porque não aguentou, mas Deus dá graça para suportar. Quando nós nos refugiamos nele, buscamos nele, nós somos, como disse, tem situações que são literalmente tentações, tem situações que são testes, e mesmo a tentação pode ser um teste, mesmo que você está, pode ser um teste, Deus nos observando, porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito, quem não é fiel na luta não vai ser na bênção. A pessoa não conhece meu coração, mas Deus conhece, por isso está registrado. A palavra é que discerne. A palavra, ela tem o poder de discernir os pensamentos, os sentimentos. Ela penetra entre as juntas e medulas, na divisa da alma e do espírito. Sabe o mais profundo? Ela penetra e ela faz a ressonância. Amém? Por isso que nós não podemos ir nem pelo que sentimos, nem pelo que pensamos, nós vamos pela palavra. Porque o que eu sinto, eu posso ser enganado pelo meu sentimento, eu posso ser enganado pelo meu pensamento, mas pela palavra não. Amém?
Quantas pessoas são enganadas pelos seus próprios sentimentos? Eu estava sentindo, eu achei que isso fosse o melhor. Foi enganado pelo seu próprio sentimento. Vamos lá. Mateus 14, 22. Temos falado muito sobre isso e voltamos mais uma vez a falar sobre isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Diga comigo, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão e insistido, com os discípulos, quero que você grave isso e preste atenção nos detalhes. Ele insistiu que ele saísse ali, deixa que eu cuido aqui, deixa que eu despeça a multidão, eu insisto, entre no barco e siga, vá para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ao anoitecer, possivelmente um horário como este, às 6, 6:30, 7 horas, 7:30, dependendo da época, 8 horas, estava escurecendo. Perfeito? Perfeito? Presta atenção no detalhe, porque eu não estou te contando história, não sou contador de história bíblica, ok? Estou lançando o Espírito sobre você, então presta atenção nos detalhes, porque é ele que faz a diferença. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Diga comigo, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quer dizer, estava sendo afrontado ali, fugiu a palavra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário, não era favorável, o vento era contrário, as ondas estavam praticamente querendo afundar com o barco. Diga comigo, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Por favor, pega a tradução da Almeida. Lê ali, por favor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles. Diga comigo, caminhando por cima das águas. Então pense aqui comigo. Primeira vigília da noite, 6 às 9. Segunda vigília, 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, 3 às 6. Quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Que hora que eles se afastaram? Anoitecendo. É possível que eles tenham passado ali. Vamos lá, vamos visualizar isso, que supostamente tenha chegado essa tempestade. Vamos colocar mais tardar às 9 horas da noite. Jesus aparece na quarta vigília, 4, 5, 6 da manhã. Há quanto tempo eles estavam ali aflitos? Há quanto tempo eles estavam ali sendo fustigados pelas ondas, pela tempestade? E mais um detalhe, por que Jesus insistiu para eles irem por outro lado? Será que Jesus não previu que estava vindo uma tempestade ou tinha um propósito nisso?
Jesus insistiu que eles fossem. Aí eles vão e são surpreendidos por uma tempestade violentíssima. Eles estavam já há muito tempo ali sendo fustigados, afrontados, atacados por aquela tempestade. Jesus despediu ao anoitecer, aparece lá 4, 5, 6 horas da manhã. Jesus insiste para eles irem, e Jesus não sabe que está vindo uma tempestade? Ou tinha um propósito nisso? Ou tudo que ele faz tem um propósito? Até as tempestades têm um propósito. Quando o viram andando sobre o mar, que coisa incrível, né? Ele caminhando. Qual que era o grande problema? A tempestade, o mar. O mar, as ondas do mar. Jesus vem caminhando no meio da tempestade e vem caminhando sobre o mar. Olha que coisa incrível. Ele vem caminhando no meio da tempestade e vem caminhando sobre o mar. O que era o grande problema dele, Jesus está lá, caminhando tranquilamente sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Diga comigo: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Outro ponto interessante: ele não podia ter repreendido primeiro a tempestade? Ele vem e diz: não tenha medo, coragem. E aí lança, né? Vem aquela atitude de coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que coisa incrível, né? Também é outra coisa, recentemente falamos sobre isso. Não tinha 12 lá dentro do barco? Sim ou não? Só um teve essa coragem, só um teve esse espírito, só um teve essa fé, só um. E isso, quem nos ouviu pregando recentemente sobre isso, você vê que são testes importantes, né? Porque outro dia nós trouxemos uma pregação falando sobre isso, mostrando uma coisa interessante. Porque tem pessoas que acham que Deus tem seus escolhidos, que Deus, então Deus abençoa esse porque esse é mais querido, Deus abençoa esse porque esse, e nós trouxemos uma mensagem mostrando que o discípulo preferido de Jesus, que Jesus mais amava, que tinha uma afinidade maior, era João. Jesus tinha o seu, que ele tinha maior afinidade? Tinha. João era um discípulo que o Senhor tinha uma afinidade maior com ele, era o discípulo que o Senhor amava. Só que observe que alguns testes, eles são importantes para definir realmente quem será quem. Então, se João era o discípulo preferido de Jesus, por que não foi em cima de João que o Senhor edificou a igreja? Por que ele não foi escolhido para ser? Por que não foi para ele que o Senhor disse assim: sobre você eu edificarei a minha igreja? E sim para Pedro. Porque não é questão de preferência, é questão de fé.
Deus respeita uma lei, a lei chamada fé. A lei da fé. A fé que determina quem é quem será quem. É a fé. Tanto aqui como lá na pesca maravilhosa, nós vemos atitude diferente de Pedro. Pedro com uma atitude diferente dos demais. Então, aqui, olha a coragem dele. Primeiro ponto que eu quero deixar claro, volta ao versículo anterior. Mais um. Antes de repreender a tempestade, o Senhor diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Ok? Tem uma mensagem nisso ou não? Tem uma mensagem nisso ou não? Antes de seguir a paz, a bonança, ele está dizendo: ó, coragem, não tenha medo. Antes da tempestade ser repreendida. Pode passar? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, diga comigo, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Quer dizer, viveu um grande milagre, uma grande experiência, porque ele andou sobre as águas. Ele andou, ele teve essa experiência, ele deu passos sobre as águas. Ele teve a fé para caminhar sobre as águas. É o ponto que nós temos que estar atentos, porque nós vivemos grandes experiências, nós vivemos o sobrenatural, mas muitas vezes nos distraímos com situações que acontecem ao redor. Mas, diga comigo, mas, vírgula. Sou bom de pontuação não, mas eu sei que tem um significado ali. Você também sabe. Sim ou não? Sim. Mas, quando reparou no vento, diga comigo, quando reparou no vento, não tinha que olhar para o que estava acontecendo ao redor, tinha que continuar olhando para Jesus, não tinha que ficar olhando para o que estava acontecendo ao redor. Esse é o grande ponto. É igual quando eu digo aqui dentro da igreja, né? Dentro da igreja, quem vai vencer? Quem consegue extrair o que sai do altar. Se você conseguir, porque tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. E não consegue por quê, bispo? Isso é uma questão pessoal de cada um e o próprio interesse. Essa é a realidade. Tem pessoas que conseguem manter o foco no templo, na palavra. Tem pessoas que a mente já está lá fora. Sabia disso? Que é outra coisa, é uma guerra que você vive. Porque se eu quero ouvir o Senhor falar, se eu preciso de uma direção, eu travo uma guerra comigo mesmo, uma guerra com a minha mente, uma guerra com o meu espírito, e eu não deixo ele sair, porque o que vai sair do altar. Você sabia que o altar, você sabia que isso aqui, todo rio nasce grande? Sim ou não? Um rio, ele nasce pequeno, não nasce? Como é que chama? Não tem segredo, né? Como é que chama onde ele nasce? Nascente. Você sabia que o altar é uma nascente? Você sabia? Que o altar é uma nascente que nasce, brota, começa a jorrar a água, a palavra, as bênçãos do Senhor. E ele nasce pequeno e vai abrindo e abrindo e abrindo, e conforme por onde ela vai passando, ela vai criando vida aonde não existe vida. Ela vai trazendo prosperidade, assim como um rio, por onde ele vai passando, ele vai trazendo vida, ele vai trazendo prosperidade. Isso biblicamente, viu? Biblicamente, ele vai passando e vai gerando, vai nascendo, e vida ao redor, vida marinha, vida, por onde ele vai passando, ele vai criando vida. Você sabia que a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca do Senhor é como a chuva
A chuva que desce do céu e cai sobre a terra, e ela rega a terra, ela não volta para lá e para aquilo que ela foi enviada, como diz a palavra, ela faz a terra prosperar, ela faz nascer, ela faz crescer. A palavra diz assim: assim é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia, para o que eu enviei, ela prosperará. Se eu não recebo a palavra, não nasce nada. Se eu não recebo a palavra, não tem vida, não tem prosperidade. Por isso que eu sempre digo, eu sei quando uma pessoa vai fracassar e quando ela vai vencer. Está tudo relacionado ao quanto ela recebe, ao quanto ela alimenta, ao quanto ela busca a palavra, ao quanto ela tem recebido. Esse é um termômetro, porque quando o diabo consegue privar uma pessoa de ouvir uma palavra, ela está na direção do fracasso. Mais dia, menos dia, só questão, daqui a pouco tudo se travou, daqui a pouco tudo se amarrou, as coisas param. Por quê? Porque parou, ela saiu da nascente, então não jorra mais, ela não está recebendo da nascente. Então como é que vai germinar? Como é que vai prosperar? Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Repita comigo: e disse: homem de pequena fé. Leia ali, por favor. Por que você duvidou? O Senhor disse a ele: homem de pequena fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Essa medida, ela tem que ser aumentada. Essa medida não pode continuar a mesma medida. Se você quer coisas maiores, a sua fé não pode ser a mesma. Homem de pequena fé, sua fé é pequena. Sua fé é pequena. Por que você duvidou? Só que para quem conhece a história de Pedro, sabe que esse homem, que o Senhor chamou a atenção e chamou homem de pequena fé, essa fé se tornou grande. Ele não ficou nessa medida de fé. Ele não ficou. Porque quem conhece a história sabe que ele foi chamado a atenção, depois ele cometeu outros erros, depois outros vacilos, no final ainda negou Jesus 3 vezes, uma série de coisas. Só que este homem, a fé cresceu, a fé aumentou. Esse homem viveu a fé do sobrenatural. Todos nós recebemos uma medida de fé. É como eu disse, sua fé cresce, sua vida cresce. Sua fé continua na mesma medida, ou às vezes você tem até, minutos antes você tem fé para caminhar sobre as águas. Daqui a pouco você se distrai e está olhando para o vento. Você pode, bispo, mas eu já vivi isso, eu já conquistei isso, eu já conquistei aquilo. De repente você estava olhando só para Jesus. Só para Jesus. Estava vivendo experiências sobrenaturais. De repente, seja por uma razão ou por outra, você se distrai. Começa a olhar para cá, começa a olhar para lá, e aí de repente, o que acontece? Estou afundando. Aonde está o segredo? Na fé. Aonde está o segredo para você ir além? Na fé. Homem de pequena fé. Sua fé é pequena, por que você duvidou? A fé pequena tem que aumentar. Todos nós recebemos uma medida de fé e essa medida tem que ser aumentada. E como é que nós aumentamos a medida de fé? Buscando a Deus, alimentando da palavra, buscando o Espírito Santo de Deus, nos aprofundando. A fé não é de graça. Lembre-se da frase que eu tenho falado sem cessar: bispa, eu daria tudo, daria a vida para ter a sua fé. Perfeito, eu tenho dado a minha vida para ter essa fé. Porque a nossa vida depende dela. Isso independe do que você faça. Bispo, eu não tenho tempo, então aguarde mais um pouco, porque você só está prolongando. É como eu disse,
Ou a gente investe no que é espiritual, ou a gente investe na nossa fé, ou tudo aquilo que nós almejamos, desejamos, sonhamos, também não vem, porque não adianta eu querer que tudo esteja bem para eu estar bem na fé, que tudo esteja em paz para eu estar em paz na fé, em paz com Deus. Não, primeiro eu estou bem com Deus, primeiro eu vou crescendo na fé, primeiro eu vou crescendo na comunhão, eu estou bem com Deus e o resto fica bem. Porque é a única coisa que faz com que as coisas se tornem bem, estejam bem. É a única. Você pode prestar atenção que você pode ter prosperidade, você pode ter dinheiro e a tua vida está no inferno. É verdade ou não é? Sim ou não? Você pode talvez até aparentemente ter uma família bacana, e se a vida financeira não estiver caminhando bem, está um inferno também. Só vergonha, só problema, daqui a pouco destabiliza tudo. Mas quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos bem espiritualmente, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, independe do que está acontecendo, porque a paz que excede todo e qualquer entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede todo, ninguém entende, nem você mesmo entende. Meu Deus, era para eu estar desesperado, era para eu estar em paz. Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito de Deus está em mim, e dele vem emanando essa paz, essa certeza, essa segurança, que eu sei que eu não vou me afundar, eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que eu vou vencer. Eu paro de falar do problema e falo com Deus. Não estejais inquietos, preocupados por coisa alguma, antes fazei conhecidas pela oração, pela súplica e com ação de graça. Uma vida de santidade é só você. Aliás, se eu sou de Deus, tudo que é meu tem que ser de Deus, correto? Sim ou não? Então, se eu tenho buscado a santificação, essa santificação está sobre tudo que está sobre o meu cuidado. Eu tenho buscado a santificação? Minha casa é santa? Eu tenho buscado a santificação? O meu local de trabalho é santo? Ô bispo, onde eu trabalho não é possível, então você seja luz naquele lugar. A sua mesinha, o seu cantinho seja santo. Eu tenho buscado a santificação? O meu carro é santo. O meu carro é santo. Eu tenho buscado a santificação? É o que eu disse ainda, acho que, se não me engano, segunda-feira. Cuidado. Eu tenho como posição e aconselho você a ter como posição. Se você quer agradar a Deus e quer crescer na fé, então selecione com quem você vai estar, com quem você terá comunhão, selecione os grupos de WhatsApp que você vai estar, selecione o tipo de coisa que você vai colocar para dentro, porque grave uma coisa, aqui é porta de entrada e aqui é porta de entrada. Você coloca para dentro por aqui, você coloca para dentro por aqui, e o que sai por aqui te contamina e contamina a tua vida por inteiro. Bicho, o senhor está sendo radical. Eu quero bênçãos radicais? Eu quero bênçãos radicais ou não? Porque não adianta meio termo. O mais ou menos é sempre menos. O que eu quero? Então eu paro de cobrar a Deus bênçãos radicais, milagres sobrenaturais. Porque se eu vivo uma fé medíocre, menos do que natural, por que eu estou esperando milagres sobrenaturais? Se eu quero milagres sobrenaturais, se as bênçãos que eu quero é radical, então também as minhas atitudes, a minha fé tem que ser. Já parou para pensar? Eu não estou em grupo nenhum. E o pouco que eu tenho contato, falou besteira, eu estou saindo. Sabe por quê?
Eu já disse, é tão difícil você chegar a uma medida de fé, e é tão fácil você contaminar. E a única segurança que eu tenho é a minha fé. A única segurança que eu tenho na vida é a minha fé. Por quê? Dinheiro não é segurança, pessoas não é segurança. Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela traz a segurança que eu preciso. Nada mais, nada mais, porque o resto, qualquer coisa, tá, daqui a pouco desapareceu. Amém? Então você tem que saber com quem você conversa, que tipo de conversa, a roda que você vai estar. Eu já falei sobre isso. Seja celular, seja computador, seja reflexo do que está dentro de nós, porque só o conteúdo está lá, somos nós que colocamos e nós que aceitamos. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? O conteúdo está lá, é o reflexo daquilo que está dentro de nós. E se eu sei os problemas, eu disse outro dia, eu disse assim para alguém, e eu vou dizer para vocês, eu disse assim para alguém. Alguém disse assim para mim: eu já não aguento mais. Eu disse: mentira, aguenta sim, porque se não aguentasse, já tinha mudado e pegado para valer com Deus. Porque quando a gente não aguenta mais, a gente faz o que precisa ser feito. Estou certo ou errado? Quando a gente não aguenta mais de verdade, eu digo: eu não aguento mais, então agora eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Eu vou buscar e vou pagar o preço, porque eu não aguento mais e eu quero uma mudança. E você paga o preço, porque você quer uma mudança. Mas enquanto não está na linha do insuportável, não adianta, porque o resto é só palavra. Porque a gente, quando chega ao fundo do poço, realmente, a gente não olha para mais nada, não interessa lugar nenhum, você não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para frente, não olha para trás, a gente só olha para cima. Só para cima. E é o melhor momento da vida da gente, né? É quando a gente passa a depender só de Deus, está preocupado só com o que Deus pensa. É ou não é? Você está preocupado só com o que Deus pensa, porque Ele é o único que pode tirar de lá. Aliás, você não encontra nenhuma mão para fazer assim. Vem cá, sobe aqui, eu te ajudo a sair daí. Você não acha ninguém quando você está lá. Estou certo ou errado? Às vezes você pode encontrar um enviado de Deus, um servo do Senhor, que o Senhor está usando ele para poder te tirar de lá. E aí eu disse assim para a pessoa: a gente sempre diz assim, depois eu pego para valer, depois eu busco, depois eu faço o que Deus espera, depois eu... Só que o problema, quando ele bate na tua porta, quando ele chega na tua vida, não tem jeito de você dizer assim: volta depois, agora eu não posso te receber, volta depois. Você pode fazer isso com o problema? Pode. Quando ele chega, o diabo, ele bate na tua porta e ele fala assim: primeiro o diabo não bate, o diabo invade. Não tem jeito de você dizer: volta depois. Só que a gente, para a bênção, a gente fica assim: depois eu pego para valer, depois eu busco, a semana que vem eu começo uma nova campanha, depois da manhã eu começo a orar, eu vou começar um propósito, eu vou começar um jejum, eu vou buscar mais, eu vou começar a meditar na palavra, eu vou, depois. Só que o problema não diz: depois eu volto. O problema não diz: depois eu volto. E a gente vive dizendo depois para as bênçãos, para as boas escolhas, para as boas decisões. Amém? Eu quero que você pense nisso. Bispo, o senhor está sendo radical? Não estou.
E você sabe que eu não estou. O que a gente quer realmente são bênçãos radicais, a minha obediência também tem que ser radical. Não tem meio termo. Bênção, obediência radical, bênçãos radicais. Se a obediência é parcial, obediência parcial é desobediência. Passa, por favor. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pode passar, vai para o Salmo 84. Aliás, deixa eu só ler o Lucas. Deixa eu só ler o Lucas, que diz assim, ó: diga comigo, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Oh, mas peraí, você pode sobrecarregar o que é libertinagem? Ninguém sabe? Hã? Hã? Não tem limite? Não tem limite? Não tem limite para o pecado, e o pecado de um modo geral, e principalmente pecados sexuais e assim por diante. Bebedeira. Bebedeira sobrecarrega o seu coração, cuidado. Ansiedades da vida. Quantas pessoas estão com o coração sobrecarregado por ansiedades da vida? Totalmente sobrecarregados com ansiedades da vida. E isso interfere no resultado. Porque nós deveríamos estar enchendo os nossos corações das coisas de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Nos enchendo de Deus, nós vamos sobrecarregando com coisas que só vai trazer prejuízo, só destruição. E aquele dia venha sobre você, sobre vocês, inesperadamente. Cuidado. Então, quando aquele dia está falando da volta do Senhor, mas imagine, quando os problemas chegam, quando o que eu citei aqui chega, quando o diabo investe, se eu estiver cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da comunhão, vai ser diferente, completamente diferente. Se eu estou sobrecarregado com bebedeira, libertinagem, ansiedades da vida, chega e arrebenta. E se falar da salvação, eu vou perder minha salvação. Eu fico. Como é agradável, esse salmo é lindo, gente. Grave ele para você orar a partir de hoje com ele. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Para aí só um pouquinho. Na tradição, o pardal que fizesse o seu ninho no templo não podia ser tirado, ele se tornava parte do templo. Sabia? Ele se tornava parte do templo. E até o pardal achou um lugar e uma andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar, diga comigo, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Você vê que o salmista, todo o anseio, toda a sede, toda a fome dele é por Deus,
pela presença de Deus, pela casa do Senhor. Quer ver? Como, diga comigo, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam na sua casa, os que te louvam sem cessar. A felicidade vem daí. A felicidade vem de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. A felicidade, como eu disse, você pode morar numa bela casa e estar infeliz. Você pode ter vários imóveis e estar infeliz. Porque, infelizmente, o padrão do mundo é que a pessoa que ele tem um patrimônio grande é que ele é feliz. Pelo contrário. Infelizmente não. Bispo, é importante, desde que tenha Deus. Se não tiver Deus, se Deus não ocupar o primeiro lugar, isso, inclusive a Bíblia diz que a riqueza, ela tira o sono, ela rouba o sono. Tem gente que não dorme por causa dela. Não tem paz quem tem riqueza. Biblicamente, pode prestar atenção que é assim mesmo. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não tem paz, vive naquele coisa que precisa, antes, horas é a ansiedade, precisa ganhar mais, hora é o medo de perder, e assim por diante. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes, diga comigo, como são felizes os que em ti encontram sua força. Olha, como são felizes os que em ti, sabe de onde vem a nossa força? De Deus. Como são aquele que, tem gente buscando força em coisas que não pode dar força. Tem gente buscando força em situações que a força é passageira. Como são felizes os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, diga comigo, vale de Baca, ou Baca, que é chamado vale de lágrimas. O vale de Baca era um vale de lágrimas, de sofrimento. Como, isso, deixa aí a tradução, pode colocar aí. Vale das lamentações, vale de lágrimas, vale árido, choro, lágrima, lugar de solo árido, pedregoso, que molda os peregrinos. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força, diga comigo, prosseguem o caminho de força em força, diga mais uma vez comigo, de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Diga comigo em voz alta, diga comigo, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Melhor é um dia na casa do Senhor, a tradução, melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você vê que um dia na casa do Senhor vale por 3 anos em qualquer outro lugar. Um dia vale por 3 anos, até porque um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, pode definir a vida da pessoa. Você vê que às vezes a pessoa só passa, entra um ano, entra outro, sai outro, a vida não sai do lugar. Às vezes um passo de fé, um trabalho de fé, uma consagração muda a vida da pessoa. O que não aconteceu em anos, acontece em um dia na vida dela. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor Deus, é sol, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não, diga comigo em voz alta, diga, não recusa
nenhum bem aos que vivem com integridade. Vou repetir: o Senhor é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Favor e honra, o favor de Deus, que é o que mais precisamos. Não recusa, diga comigo, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Que esta seja a nossa oração, que este salmo seja as nossas palavras. Pega esse salmo e medita, pega esse salmo e profira, pega esse salmo, porque tudo que nós precisamos está aqui, tudo. O nosso propósito de vida deve ser esse, estar em Deus, o foco em Deus. Nós não precisamos, é como eu disse outro dia, você não precisa de puxação de saco de bajulação, porque quando você está abençoado pelo Senhor, você faz o que você quer, você faz o que você quer, você compra o que você quer, você é honrado, sustentado, cuidado pelo Senhor. É isso que você precisa da presença de Deus, da unção de Deus. E lembre-se que a medida de fé, ela tem que ser aumentada, porque a medida de fé aumenta os milagres, as conquistas, as bênçãos também aumentam. Amém? Fique em pé, por favor. E eu quero lembrar que, falando do Vale de Bacar, o Vale de Bacar, na referência do propósito da mudança, ele foi transformado no Vale de Beracá, no Vale das Bênçãos. O que era Vale de Bacar para alguns foi convertido no Vale de Beracá, que é o Vale das Bênçãos, Vale de Louvor, Vale da Vitória. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Que esta unção, esse Espírito, que as suas palavras sejam as palavras do salmista. Cuidado que Deus não permitiu a você tentação além do que você possa suportar. E antes que ela se torne insuportável, Deus dá o escape. Cuidado, porque nós passamos pelos nossos testes. Nós passamos pelos nossos testes. E quando passamos pelos nossos testes e somos aprovados, sempre subimos para um nível superior. Sempre. Lembre-se que o nosso Deus, como recentemente falamos, Ele diz a você: olha para a terra, quem sustenta tudo isso no meio do nada? Quem estabelece o limite para o mar? Ele diz: mar, você chega até aqui, daqui você não passa. A tempestade estava lá, Jesus veio caminhando sobre a tempestade. Não repreendeu a tempestade para ele passar, ele veio na tempestade. O barco estava sendo totalmente fustigado pelas ondas e ele caminhando sobre o mar. O mar e a tempestade estavam ali debaixo dos pés dele. É esse o nosso Deus. É essa fé. Talvez muitos digam assim: eu não tenho essa fé, bispo, mas por isso que veio a mensagem, né? Homem de pequena fé, por que duvidou? A fé é aumentada. Todos nós recebemos uma medida de fé, e nós alimentamos
e desenvolvemos, aumentamos a medida de fé através da oração, da comunhão, da palavra e das experiências, porque são as experiências que aumentam a nossa fé. Cada nova experiência que você passa, a sua fé vai para um outro nível. É verdade ou não é? Quando você passa por uma experiência, você vence um desafio, você sai mais forte, você sai com uma fé maior, você vai para um outro nível. Investe nisso. Se envolva com Deus, com as coisas de Deus. E quanto mais você se envolver com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, maior será a sua fé e mais longe você vai. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo.